Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, o verso 1 ao verso 9. Nós vamos dar continuidade com a nossa série de estudos na Epístola aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, do verso 1 ao verso 9. Nós vemos aqui algumas instruções finais que Paulo vai dar à igreja. Amém? Vamos fazer a leitura então do verso 1 ao verso 9. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não faça coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovarem. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore ao mesmo passe o inverno, para que me encaminhais nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Até aí, vamos orar para que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, nós vemos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus, em busca de iluminação, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ilumine essa noite de maneira que nós compreendamos a Sua palavra. Por favor, ó Deus, nos ajude a compreender, nos ajude a ter um entendimento salvífico da Sua palavra. Nos dá sabedoria, nos dê compreensão, nos dê entendimento, nos ajude a viver, ó Deus, para a honra e para a glória do Seu santo nome. Nos ilumine, Senhor, de maneira que nós possamos compreender a Sua palavra. Nos ilumine de maneira que nós possamos entender o que o Senhor tem para nos dizer. Olhe por nós, ó Pai, nós te pedimos. Nos dê força, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê compreensão, nos ajude a viver para a honra e para a glória do Seu santo nome. Eu te peço, enquanto a mim como pregador, eu te suplico, ó Deus, que eu apenas abra a minha boca e que o Senhor fale aos corações de cada um que está aqui hoje, para que todos saibam que Tu és Deus, Senhor, para que todos tenham o coração quebrantado, o coração transformado, o coração edificado no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos na Epístola aos Coríntios, onde nós estamos aprendendo sobre os problemas da igreja. Nessa Epístola de Coríntios, Paulo trata de vários problemas relacionados ao convívio dos irmãos e à conduta dos irmãos na igreja. Nós já aprendemos muitas coisas, né? Aprendemos sobre esses problemas e como lidar com esses problemas. E a solução de Paulo nos parece ser, em primeira instância, sempre o amor, né? Para lidar com todos os problemas, principalmente, em primeiro lugar, deve-se haver amor. E, em segundo lugar, a santidade. Nós vemos que um problema muito terrível, abominável na igreja de Coríntios era a prostituição que os coríntios estavam cometendo, e Paulo chama eles a atenção por causa desse problema que Deus abomina. Paulo ressalta, né? Paulo traz à memória deles que nós somos um com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo habita em nós. E como que nós poderíamos pegar o templo do Espírito Santo e fazer com que esse templo se prostitua? Então, Paulo faz questão de ressaltar, de chamar a igreja à santificação. Nós acabamos de ver o capítulo 15, que foi um dos capítulos mais bonitos, né, um dos capítulos que eu mais gosto dessa epístola, é sobre o capítulo 15, que Paulo pega e nos leva lá dentro do céu, né? Aqui no capítulo 5, Paulo ele vai subindo, até nos coloca lá dentro do céu. E no capítulo 16 parece que ele desce totalmente para a terra, né? Tem essa relação aqui entre o capítulo 15 e o capítulo 2. Nós vemos que Paulo finaliza lá no capítulo 5 com a vitória sobre a morte, né? Com o corpo glorioso, com os remidos com Cristo na glória, a volta de Jesus Cristo, a salvação dos salvos, né? A redenção do corpo, o dia, como foi o nosso tema, né? O dia eterno.
na sexta-feira passada. E aqui no capítulo 6 nós vemos que Paulo desce lá do céu para tratar de coisas totalmente materiais e terrenas. Paulo, no final do capítulo 5, alguns estudiosos até dizem, né, que será que Paulo parou para tomar um cafezinho aqui, porque ele estava lá no céu e desceu para a terra. No capítulo 15 ele trata da salvação, da vida eterna, do novo corpo, o corpo da ressurreição. Nós vimos lá a ressurreição de Cristo. E no capítulo 15 Paulo vai tratar de coisas totalmente terrenas, né, que é a coleta para ajudar os pobres. Pois é. Então aqui no capítulo 16 Paulo ele vai tratar, né, de alguns assuntos e ele vai se despedir da igreja. Então aqui, como nós vimos, né, no capítulo 15, Paulo trata da ressurreição, justamente porque era um problema que havia na igreja. Era corrente naquela época a ideia de que não havia ressurreição, de tudo o que o homem tinha era nessa vida. Esse era um pensamento muito corrente naquela época, de que tudo que você tem é aqui, né? Por isso, viva a sua vida. Até hoje as pessoas têm esse pensamento de que tudo que elas têm nessa terra, que elas devem viver a sua vida. E esse pensamento de que não havia ressurreição era um pensamento muito corrente na Grécia e foi levado para dentro da igreja. Muitos cristãos que diziam crer em Cristo não acreditavam na ressurreição dos mortos, e isso era um grande problema, porque a ressurreição é o coração do evangelho, é o coração da fé. De maneira que, se não há ressurreição, nós não temos o maior herói da face da terra, né? O maior salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos. Paulo diz claramente, se Cristo não ressuscitou, nós não temos o perdão dos pecados. Todos aqueles que já morreram estão perecendo no fogo do inferno, porque não há perdão de pecados sem Cristo. Não há vida eterna, né? É condenação para todo mundo. Não tem razão para nós estarmos aqui cultuando, né? Não tem razão para o culto. Então, se não houver ressurreição, o cristianismo não deveria nem existir, porque a ressurreição é o coração do evangelho. E esse problema foi tratado por Paulo. Ele leva um capítulo inteiro para tratar desse assunto, que é a ressurreição. E nós estudamos e vimos coisas extraordinárias, né? Como eu disse, nós fomos lá naquele dia, né? É como se nós tivéssemos dado um passo, né? Nós pisamos naquele dia eterno, na sexta-feira passada, nós pisamos naquele dia da eternidade, né? O dia perfeito, o dia que não se acaba, o dia que não deveria se acabar, o dia que cada dia, se houvesse dia, né, seria o dia mais belo do que o outro. Naquele dia, no dia eterno, que é o último dia aqui da terra e o primeiro dia de lá, e o primeiro que não se acaba, é um dia perfeito para sempre. Se houvesse dias ali, cada dia você viria coisas que eram mais excelsas, mais excelentes do que as do primeiro dia. Como não existe dia, ou seja, você vai direto, né? Nós não vamos conseguir, por toda a eternidade, chegar a sondar a mente de Deus. A Bíblia fala que a mente de Deus ela é infinita, ou seja, você pode viver uma eternidade inteira que você não consegue sondar, chegar ao fim da sabedoria de Deus. E nós podemos medir isso no grau que o homem vem. Nós vemos que aí atrás houve uma época que chamava época da Idade da Pedra, né? Idade das Cavernas, onde que o homem não evoluía, né? O homem andava com porretes, com lanças. Nós vemos que vai evoluindo, o homem vai crescendo em conhecimento e vai evoluindo. Nós temos a Idade Média, né? Idade da espada. E nós vemos agora, para o tempo moderno, a época da bala, da pólvora, né? E nós vemos que cada vez mais vai evoluindo, os homens vão evoluindo, né? Nós tínhamos as carroças, tínhamos os animais, as carroças, e hoje nós já temos carros elétricos, avião, etc. e tal. Pensa, se o homem, que é totalmente limitado, consegue, com o passar do tempo, evoluir tanto, facilitar tanto a vida, energia elétrica, água encanada, asfalto, né, que são coisas que nós ficamos muito, muito felizes por ter. Imagina se não tivesse energia elétrica, né? Imagina se não tivesse internet, imagina se não tivesse água encanada, imagina se não tivesse muitas coisas que o homem
com a sua limitação conseguiu fazer. Mas agora imagina Deus que criou o homem, que criou todas as coisas. Imagina o que Deus pode criar para nós. Se o homem que tem a mente limitada cria coisas que agradam tanto as pessoas, né? Imagina Deus com a mente ilimitada. É por isso que o primeiro dia da eternidade, ele é o dia mais excelso, porque a cada momento ali você vai se surpreender cada vez mais com a criação. Você vai ver coisas, como Paulo diz, né, que não é lícita referir ao homem. Coisa que não é lícito. Paulo viu coisas que ele disse que não era lícito falar para nós, né? Ele não deixou escrito. Nós gostaríamos muito de ouvir essas coisas que Paulo viu, mas Paulo diz que não tem palavras. A ideia ali é que não tem palavras para referir o que ele viu. Não tem palavras para referir. Nós vimos que a visão que João tem ficou um pouco estranha, né? Porque João tentou referir de alguma forma. João, ele tentou usar as figuras que nós tínhamos aqui na Terra para se referir àquelas coisas que eu acredito que o próprio Paulo viu, mas ele não encontrou palavras para referir. João tentou de alguma forma referir e nós vemos que não ficou uma coisa muito compreensível, né? E da maneira que João citou, ficou uma coisa, não ficou muito grande, não ficou muito porque ruas de ouro, portões de pérolas, né? Nós sabemos que se tem muito ouro, o ouro não tem valor. Mas João, ele usa o que há de mais valor na terra para se referir às grandiosidades do céu. Então, nessa quinta-feira passada, nós vimos isso, nós colocamos um pé lá, né, para dar uma espiadinha. Paulo, ele nos fala como nós chegaremos lá, o corpo que Deus nos daria, a vitória sobre a morte, não teria morte, ali não teria sofrimento algum. Mas no capítulo 16, Paulo despenca de lá para cá, né? Paulo agora vai tratar de assuntos totalmente terrenos. Ele começa tratando, o primeiro assunto que Paulo trata aí no capítulo 16 é sobre a coleta para os pobres, né? Paulo, ele vai tratar desse assunto. Nós vamos ver alguns pontos aqui a respeito dessas instruções que Paulo vai dar. A primeira coisa que nós podemos observar é a preocupação com os pobres. Aí Paulo deixa claro, né, no verso 1 diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da galáxia. Aqui Paulo está dizendo que ele está fazendo uma coleta para os santos. Lá mais à frente nós vamos ver que é o santo de Jerusalém, e lá em Gálatas Paulo fala que ele, quando ele saiu para vir pregar aos gentios, né, ele recebeu algumas instruções de que ele deveria se lembrar dos pobres. Quando ele está falando em Atos também, diante dos reis, diante dos governadores, ele diz, né, que ele recebeu instruções dos colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, para que se lembrasse dos pobres de Jerusalém, e ele se esforçou por fazer isso. E aqui nós vemos que Paulo, ele se esforça para lembrar dos pobres, e ele está reunindo uma coleta para levar para os pobres de Jerusalém. Aqui nós vemos que Paulo e toda a igreja daquela região ali, ele se preocupava com os pobres, porque Paulo diz que os da Macedônia, apesar de ser uma igreja pobre, né, eles se esforçaram para contribuir, ainda que sem poder, eles constrangiram ele que queria contribuir também. E Paulo cobra isso de algumas igrejas, porque na maior parte tem boa parte das pessoas que são cristãs, né, que são como no ditado popular hoje, né, que são mão de vacas, na verdade, que não gosta de contribuir, que não gosta de ajudar o próximo. E me parece que esse era um problema de algumas igrejas, e Paulo vai usar o exemplo de alguns irmãos lá, que apesar de ser um povo pobre, constrangiu ele, né, insistiu muito grandemente para poder contribuir, para que pudesse ajudar os santos. Então Paulo e esses irmãos, eles se preocupavam com os pobres. Então aqui o que Paulo está fazendo é reunindo essa coleta, tendo cuidado com os pobres. E é uma lição que nós devemos sempre carregar para as nossas vidas. Nós precisamos ajudar quem que o Senhor nos dá, né, para a oportunidade. Porque muitas vezes nós estamos tão centrados em nós mesmos que nós não conseguimos olhar ao redor, nós não conseguimos ver a necessidade do próximo, nós não conseguimos ver a necessidade daqueles, porque nós estamos tão centrados em nós que nós não conseguimos ver.
Eu lembro, lá em Belo Horizonte, nós ficávamos muito reunidos, né, e nós focávamos muito no estudo da palavra, só que tinha minha irmã que ela sempre estava olhando ao redor e ela nunca deixava, né, que qualquer um passasse desapercebido. Ela sempre criava um revoltoso, né, todos nós estávamos concentrados em pregar a palavra, em evangelizar, em estudar a palavra, e ela aparecia falando, fulano de tal está precisando disso, está quase passando fome lá na casa, e aquilo quebrantava todo mundo. Aquilo era a mesma coisa de jogar um balde de água em todo mundo, aí todo mundo pensava, nós estamos tão focados aqui, estamos esquecendo daqui, aí juntava todo mundo para poder fazer uma vaquinha para poder ajudar aquela pessoa, aí ajudar aquela pessoa e todo mundo voltava de novo para o lado de cá, estudar, pregar, evangelizar, fazer reuniões, oração, vigílias, e aí era só aparecer, mas graças a Deus que sempre tinha ela que fazia isso, para que nós não pudéssemos esquecer das pessoas que necessitavam. E eu gostaria muito que Deus levantasse mais pessoas assim, que se lembrasse das outras, né, para poder ajudar. E ela sempre lembrava, né, e reunia todo mundo para poder ajudar aquela pessoa, porque tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter essa compaixão para com as pessoas, ainda que não seja da igreja, né? Ainda que não faça parte da igreja, não importa. Se há alguém que precisa e nós temos a condição de ajudar, nós devemos ajudar. Segundo ponto que nós podemos observar aqui, é que nós vamos ver alguns princípios importantes acerca da contribuição. Acerca da contribuição. Paulo ele vai tratar aqui, ele vai destacar alguns. Nesse discurso de Paulo, nós podemos destacar alguns princípios importantes acerca da contribuição. A primeira coisa que nós podemos observar aqui é que o cristão ele deve doar para quem não faz parte da igreja. Muitas pessoas acreditam, né, que ela deve ajudar é só o irmão que está ali dentro da igreja. A Bíblia fala que nós devemos dar preferência, né, ao irmão que está dentro da igreja, mas isso não exclui a responsabilidade para com o que está fora. Porque a igreja ela é a única instituição que deve demonstrar misericórdia. E o mundo espera isso da igreja, Deus espera isso da igreja. E aqui nós vemos isso no verso 1, Paulo diz que está fazendo uma coleta para os santos. Que santos são esses? São aqueles lá da Judéia. Ou seja, ele estava arrecadando uma coleta, né, alimentos, dinheiro, alguma coisa assim do tipo, para levar para a igreja de Jerusalém. Jerusalém estava passando por um momento de crise, né, um momento difícil, estava havendo grande fome, e nós vemos que o próprio profeta Ágabo, ele previu isso, né, ele profetizou essa fome que haveria em Jerusalém, e Paulo aqui está se preocupando com isso. Então, esse é primeiro ponto que nós podemos observar aqui, é que nós devemos nos preocupar também até com quem está fora, né? Porque muitas pessoas, mas é ímpio, isso e aquilo, não deve ter muita importância. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos preocupar com qualquer... e se for de outra igreja, não tem problema, né? Se for de outra igreja, está passando necessidade, e os irmãos lá não têm condição de ajudar, né? Essa responsabilidade pesa sobre toda a igreja de Cristo. Amém? A segunda coisa que nós observamos aqui é que as necessidades devem ser divulgadas. Né, as necessidades devem ser divulgadas. Aqui Paulo deixa claro para que era a coleta. Paulo ele deixa claro que a coleta era para os pobres de Jerusalém. Ou seja, Paulo está chegando diante da igreja e divulgando a necessidade dos santos de Jerusalém. Ou seja, como que nós vamos poder ajudar alguém se não há divulgação, se nós não sabemos quem precisa de ajuda? Né, A grande benevolência que Deus nos deu em Belo Horizonte é de deixar minha irmã, que ela sempre via, né, quando nós não conseguíamos ver, ela via, ela sempre buscava de longe ou de perto, né, alguém, ela conseguia ver, eu não sei, conversava, chegava até ela, eu sei que chegava até ela e ela divulgava, né, ela divulgava para a igreja. Ela sempre falava, fulano está precisando de ajuda, fulano está precisando disso. Ou seja, quando tiver alguém necessitando, tiver algum problema, tem que haver essa divulgação. Alguém tem que tomar a iniciativa, né? Alguém precisa tomar a iniciativa para que todos possam ajudar, porque é um dever de todos. Amém? Então, se tiver alguém, né? Se alguém souber de alguém, se alguém... tem que haver essa divulgação aí. Um irmão fala, vai passando até todo mundo se reunir para poder ajudar.
Terceira coisa que nós observamos aqui é que doar é um ato de adoração. Faz parte do culto. No verso 2, Paulo diz aí, no primeiro dia da semana, era o domingo, onde que eles se reuniam para cultuar a Deus. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Ou seja, no primeiro dia da semana, no domingo, cada um ia separar essa coleta, essa doação para a igreja. E vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então Paulo diz, vocês já devem começar a juntar, mas é de acordo com a sua prosperidade. Ou seja, então a doação, a doar, ajudar é algo tão sublime que o próprio Senhor Jesus, ele tem essa frase, que é maravilhosa, que é muito verdadeira, que ele diz assim, quem dá é mais feliz do que quem recebe. O próprio Senhor Jesus, ele diz que dar é mais gratificante do que receber. A pessoa que doa, ela fica mais feliz do que aquela pessoa que recebe. A pessoa que doa, ela está doando, ela fica tão alegre, mas aquela outra pessoa que recebe, ela fica tão constrangida, porque ela não se sente digna de tão grande benevolência, ela quer devolver, ela quer pagar de volta. Então a alegria de doar é algo muito grande, e isso faz parte do culto, porque aqui Paulo está chamando a igreja a doar para ajudar aqueles que necessitam. A quarta coisa que nós observamos aqui é que é dever de todos que tiver condição de contribuir. Todos, os cristãos, todos os crentes, todos os irmãos, eles têm o dever de contribuir. Paulo diz aí, no primeiro dia da semana, cada um de vós. Paulo não diz alguns de vós, não. Paulo diz cada um. Aí no verso 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, mas ele diz, conforme a sua prosperidade. Ou seja, é dever de cada um contribuir, dever de cada um dar. Aqui Paulo não está falando, Paulo não fala de dízimo. No Novo Testamento nós não temos essa palavra dízimo, então nós vemos isso aí como uma oferta. Como Augusto Nicodemos diz que é algo que deve ser constante, algo que deve ser generoso, ou seja, tem as especificações que nos tornam quase a mesma coisa que o dízimo do Antigo Testamento. E ele diz, já que nós já temos um modelo, então nós consideramos, porque o que o Novo Testamento nos diz vai mais além do que aquilo que o Antigo Testamento do que aquilo que o Antigo Testamento nos dizia, porque no Antigo Testamento ele ordenava que o homem desse 10%, mas no Novo Testamento o apóstolo ele diz que o homem tem que dar segundo a sua gratidão, o homem tem que dar segundo a sua gratidão, ou seja, ele tem que olhar para o que Deus fez e de conformidade com aquilo ele doar, ou seja, em comparação com o que Cristo fez com você, quanto você acha que você deveria doar? É mais ou menos nesse sentido. Percebe que é muito mais elevado se nós formos comparar o que Jesus fez por nós e manifestar isso como na nossa forma de gratidão, em forma de bens materiais, o mundo inteiro não poderia receber a nossa oferta. Porque imagina se você for ofertar o valor da sua vida, o valor de uma eternidade fora do inferno, porque todos que creem em Deus sabem que o que Deus pagou, o que Cristo fez por ele foi livrar ele de uma eternidade no inferno, perdoar os seus pecados. Então isso não tem preço, Então o que nós temos aí é que nós, de acordo com a nossa prosperidade, nós expressamos toda a nossa gratidão com o que nós temos condição. Entendeu? Nicodemos já diz, ele já que o Antigo Testamento já nos dá esse exemplo, então nós já tomamos como exemplo do Antigo Testamento. Amém? Glória a Deus. Quinta coisa que nós vemos acerca desses princípios sobre contribuição é que a contribuição ela deve ser proporcional. No verso 2 ele diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá ajuntando para que não se faça as coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aprovardes. Se ele diz também, se convier, que eu
também vá, eles irão comigo. Então, a contribuição ela é de acordo com a sua prosperidade. O que é prosperidade? É o ganho que a pessoa tem, é o que Deus dá para ela, de acordo com ela diz. Paulo diz que cada um deveria contribuir segundo a sua prosperidade, segundo a condição que ele tinha. Aqui a intenção não é sobrecarregar um, né, e nem deixar o outro sem responsabilidade alguma. Paulo não está dizendo aqui que uns têm que doar muito para que os outros não precisam nem trabalhar. A intenção da contribuição não é essa, não é sobrecarregar um e deixar os outros sem responsabilidade alguma. O objetivo da contribuição é ajudar aqueles que têm necessidade, a manutenção da obra e etc. e tal. Aqui Paulo nos diz que a contribuição é um dever de todos. Quem ganha mais contribui com mais, né? E quem ganha menos contribui com menos. É segundo a prosperidade. Se tem uma pessoa que ganha, um exemplo, 10 mil por mês, ela não pode contribuir da mesma maneira que aquela que ganha o Bolsa Família, né, vai contribuir. Paulo diz que cada um contribui de acordo com a sua prosperidade. Mas ninguém deve deixar, né, cada um de vós, porque essa contribuição ela nos serve para nós desapegarmos do material. Muitas vezes nós estamos tão apegados, né, que tem uma figura de Nicodemos tão interessante que ele conta, né, eu estava no estudo, nós estávamos estudando essa semana passada sobre dízimos e oferta, né, no curso que eu estou fazendo. Ele estava fazendo mesmo falando desse assunto. Ele disse que tem as pessoas que têm a ideia, né, de sempre quando tem de contribuir para Deus, sempre quando dá alguma coisa errada, a primeira coisa que ele para é de contribuir para com Deus. Aí ele dá... mas isso é verdade, nós estamos lá. Estamos com a contribuição, com dinheiro para ofertar na igreja. Aí fura o pneu da moto, foi o dinheiro de Deus embora. Foi o dia da contribuição para colar o pneu. Ele figurou isso, ele disse que tinha uma criança, né? Uma criança. O pai dela deu ela 2 moedas de R$1. Uma moeda era para ela comprar um picolé e outra moeda era para ela colocar na oferta. E ela ia saltitante pela rua com aquela alegria, vou ofertar essa aqui e comprar o picolé. Ela tomou um tupicão, uma das moedas foi, rolou e caiu dentro do poeira. Ele olhou e falou assim: lá se vai a oferta de Deus. Lá se vai a do Senhor. Sempre é assim, né? Sempre quando acontece alguma coisa de Deus, fica para trás. Mas aí Paulo ele nos ensina esse princípio de que nós devemos contribuir segundo a nossa prosperidade. Não é para sobrecarregar, não, mas eu quase não ganho nada, né? Você contribui de acordo com o que você tem condição, não é para sobrecarregar um em detrimento do outro. Amém? Glória a Deus. Então, o terceiro ponto que nós vemos aqui, voltando, né? Paulo chama atenção para o bom uso do tempo. Aqui nós já voltamos mais para um outro lado da questão. Ele está dizendo aí, no verso 9, ele vai dizer, do verso 5 ao verso 9, ele vai chamar a atenção dos coríntios, vai contar para eles qual que eram os seus planos. E nós observamos que nessa descrição do plano de Paulo, nós vemos que o objetivo todo da vida de Paulo é gastar a sua vida para a obra de Deus, né? Ele gasta toda a sua vida, o objetivo dele é sempre a obra de Deus. E aqui nós aprendemos esse princípio importante, que é acerca de usar o tempo, de usar o nosso tempo, fazer um bom uso do nosso tempo. Porque muitas vezes nós gastamos o nosso tempo com coisas que não têm valor algum espiritual. E o exemplo de Paulo aqui nos mostra isso, que nós precisamos fazer um bom uso do nosso tempo. O próprio Paulo ensina, né, na Epístola aos Efésios, que nós devemos remir o tempo. Remir é comprar o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Ou seja, nós devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. Paulo diz para Timóteo, como que você deve aproveitar o tempo? A resposta é: prega em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Essa é uma figura muito, muito boa, né? Mas às vezes muito difícil de colocar em prática. Talvez pregar em tempo seja muito fácil, mas e fora de tempo, né?
Quando nós muitas vezes pregamos fora de tempo, nós somos taxados de inconveniente, né? De crente chato, nojento, que só fica falando de Deus, né? Nessa hora, nós estávamos tão felizes lá, comemorando o jogo um exemplo, o jogo do Cruzeiro, a vitória do Cruzeiro, e o crente aparece lá falando que nós não podemos ter ido, e vaidade, etc e tal. Então, Paulo, eu gostaria de chamar a atenção aqui para esse ponto muito importante, que é fazer um bom uso do nosso tempo. Né? Nós temos tempo, Deus nos deu tempo, e nós devemos gastar esse tempo para a glória de Deus. Muitas vezes nós usamos o nosso tempo mal, né? Você já parou para pensar, para fazer uma análise na sua vida, como que você gasta o seu tempo? Você tem 8 horas, 12 horas, por exemplo, por dia, né? Como que você aproveita esse tempo? Como que você gasta esse tempo? Né? Como que você gasta os 12 meses que Deus te dá? Como que você gasta o ano? Como que você gasta a década? Se nós formos olhar, né, nós destilamos muito pouco tempo para as coisas de Deus. Por isso que Paulo fala que nós devemos remir, comprar tempo. Como que é comprar tempo? É aproveitar aquela oportunidade, né? Igual eu estou na escola, eu tenho aquela oportunidade de pregar para um irmão, eu vou anunciar. As pessoas acham que o pregar é um bicho de 7 cabeças, né? É vergonhoso anunciar o nome de Deus. E Paulo deixa claro, eu não me envergonho. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos. Nós precisamos remir o tempo. Paulo diz aí, ó, verso 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Então Paulo fala, vai ter com a igreja, porque ele estava de passagem pela Macedônia. Nessa passagem aqui de Paulo pela Macedônia, nós vemos lá no livro de Atos que ele já está de ida para Jerusalém, no final da sua terceira viagem missionária. Paulo já tinha ganhado todo o continente asiático, ele já tinha pregado ali, e aquelas almas haviam sido salvas, e ele estava indo de volta para Jerusalém com o objetivo de pregar em Roma. Essa grande porta aqui que me abriu, oportuna para o trabalho, era eu acredito que seja a Espanha. Ele queria passar por Roma e pregar na Espanha. Então, Paulo ele estava de partida para Jerusalém com o objetivo de ir para Roma. E aqui em Éfeso ele escreve a epístola aos Romanos. Nós vemos que ele diz aí no verso 8, eu ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Ou seja, aí ele escreve a epístola aos Romanos. Ele diz, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Ele deveria percorrer aquele local. E bem pode ser que convosco me demore ao mesmo passe o inverno, para que me encaminhais nas viagens que eu tenho de fazer. Naquela época, eram as igrejas que encaminhavam os missionários, né? As missões eram feitas pelas igrejas. O pregador chegava na igreja, a igreja reunia ali alimentos, reunia o dinheiro, reunia roupa e dava para o pregador e mandava ele para pregar em outro lugar. Então era isso que era o objetivo de Paulo, ficar ali e ser por eles enviado das viagens que ele devia fazer. Por quê? Verso 7, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Então Paulo queria ficar com eles ali algum tempo. E observe aqui que toda a conversa de Paulo está a obra em primeiro lugar. Paulo foi a pessoa que mais aproveitou o tempo. Como que eu aproveito o tempo? Quando eu uso o meu tempo para a glória de Deus. Né? Ainda que eu não seja um excelente pregador, ainda que eu não seja a pessoa que mais sabe pregar, mas pelo menos eu sei viver para a glória de Deus. Mas pelo menos o básico, o simples que eu aprendi, que eu estou aprendendo, eu vou passando pela frente. Como que eu não aproveito o meu tempo? Porque eu jogo o meu tempo fora? É quando eu vivo do jeito que eu estou acostumado a viver, né? Muito tempo no trabalho, muito tempo no celular, muito tempo na internet, muito tempo sentado na rua, né, contando fofoca, porque é o que nós mais vemos, as pessoas sentadas na rua contando fofoca, muito tempo em casa dos outros também contando fofoca, e eu não estou aproveitando o meu tempo. Mas aqui nós vemos que Paulo, ele aproveitava muito bem o seu tempo. Ele estava com o objetivo de passar, de visitar, em uma viagem que tinha o objetivo de edificar os irmãos, de exortar, de animar e etc e tal, e continuar o seu tempo. Então nós aprendemos aí que nós também devemos observar para esse tempo. Eu, você, todos nós devemos remir, devemos aproveitar as nossas oportunidades. Como?
não tem outra forma, né? A primeira coisa que nós devemos fazer, que nós devemos focar é a vida, porque através da nossa vida Deus é glorificado. As pessoas vão olhar para a nossa vida e vão ver se nós realmente somos crentes ou se não somos, através do nosso palavreado, né? As pessoas veem a conversa, através da educação dos nossos filhos, né? Como é que nós somos crentes e não sabemos educar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus? Através do nosso casamento, através dos negócios, as pessoas reconhecem que nós somos crentes, através da honestidade, né? Porque o crente ele não pode ser desonesto, não pode ser mentiroso, beberrão, né, bebedor de vinho e etc e tal. E em segundo lugar, nós devemos aproveitar as oportunidades pregando a palavra, dando um bom testemunho, amém? E a quarta e última coisa que nós observamos aqui é que muitas vezes a oportunidade ela vem seguida de dificuldade. A oportunidade que Deus nos dá, mas ela também é seguida da dificuldade. Vemos aí o verso 9, ó, porque uma porta grande, Paulo fala que a oportunidade que Deus deu ele de pregar a palavra é uma grande porta, e é uma porta muito oportuna, a grande porta oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Paulo ele tinha em mente que ele tinha que pregar, que Deus tinha dado ele a oportunidade de evangelizar, mas ele sabia que os judeus estavam ali, que o diabo estava ali com seus anjos, que havia muitas dificuldades. Muitas vezes nós também temos a oportunidade, mas nós já devemos saber que há dificuldade. Quando nós decidimos caminhar nos caminhos de Deus, nós já devemos saber o que esperar, as dificuldades virão. Quando você toma a decisão de buscar a Deus, de viver uma vida para a glória de Deus, você já deve esperar a oposição. Né? A oposição virá. Fulano está virando crente, né? Fulano virou crente, fulano é crente. Fulano está doido da vida, né? Vive a vida toda de uma forma e agora está assim. Fulano está chato demais, você fica falando de Deus. Começou com o negócio de ir na igreja, agora está doido, né? Vai falar nesses negócios de igreja, ficou uma chatice para o negócio de igreja. Então, Deus ele nos dá a oportunidade, mas sempre tem a dificuldade. Nós não conseguimos viver, né, como Alice no País das Maravilhas, que é o que muitas pessoas querem. Querem viver uma vida cristã e se dar bem com todo mundo, não ser mal falado, não ter todas as outras coisas, e não é assim que funciona. É necessário agarrar as oportunidades que Deus nos dá, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, porque nós podemos não ter uma oportunidade amanhã. Como o hino que nós louvamos diz, né? Amanhã pode ser muito tarde. Talvez Deus nos dá a oportunidade de dizer uma palavra hoje, pregar para uma pessoa hoje, e nós nos envergonhamos, né? Por timidez, nos omitimos e nós perdemos essa oportunidade. É necessário agarrar as oportunidades que o Senhor nos dá, porém o Senhor ele já nos adverte das dificuldades da obra. Nós vemos aqui, né, Mateus capítulo 10, quando o Senhor está enviando os discípulos para o campo, para pregar a palavra, para evangelizar, ele já adverte: sereis odiados de todos, expulsarão de uma cidade, quando expulsarem de uma cidade, corra para outra, vos matarão, vos levarão diante de reis, de príncipes, etc. e tal. Não vos temeis, porque é necessário que isso aconteça. E quando isso acontecer, eu estou dizendo bem antes para que vocês não se escandalizeis. Então, a obra ela é seguida de dificuldade. As dificuldades não podem nos parar. As dificuldades não podem nos parar. Eu não posso parar de fazer a obra de Deus, de viver para Deus por causa de qualquer coisa. Nós devemos perseverar sempre. E eu finalizo com um questionamento. Eu finalizo com esse questionamento. Primeiro, nós precisamos estar sempre disposto a enfrentar qualquer coisa pela obra de Deus. Nós sempre precisamos estar disposto a isso. E a grande questão é: você está disposto a fazer o que pela obra de Deus? Né? Para andar nos caminhos de Deus. Porque muitas vezes nós queremos andar nos caminhos de Deus, mas não estamos dispostos a abrir mão de nada.
né? Não tem como abrir mão disso, não quero abrir mão daquilo, eles vão falar isso, eles vão falar daquilo. Eu até que queria, né, seguir, eu até que queria viver, eu até que queria dar um bom testemunho, mas eles vão falar isso, eles vão falar aquilo, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu não vou ter mais essa oportunidade, eu não vou poder mais fazer isso, eles não vão me receber mais bem nas suas casas, os meus vizinhos, os meus irmãos vão falar mal de mim, eles não vão me querer mais, né, os meus amigos não vão querer mais conversar comigo, eles vão me excluir, etc. e tal. Nós queremos Deus, mas não estamos dispostos a abrir mão de nada. A grande questão é, e você, e eu, e nós, né? O que nós estamos dispostos a fazer para viver para o Senhor? Nós vamos ter que fazer, não tem para onde correr, né? O próprio Senhor Jesus diz, né, que quem quiser vir após mim precisa do quê? Tomar a cruz e seguir. Você não consegue ter as duas coisas. Você não consegue ter as duas coisas, o mundo e o Senhor. Nós precisamos escolher um. E eu diria, né, que nós só deveríamos escolher a Cristo. Quanto mais cedo nós escolhermos, optarmos por Cristo é melhor, porque as nossas vidas dependem disso. Amém? Vamos orar e agradecer a Ele então por essa oportunidade. Senhor Pai Santo, nós vemos a Ti mais uma vez no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos todos reunidos aqui para louvarmos, bendizermos o Seu santo nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, muito obrigado pela Sua graça, pela Sua misericórdia, muito obrigado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.